This episode brought to you by MGM Plus. From executive producer Stephen King and an executive producer of Frog comes The Institute, a chilling new original series from MGM Plus. Kidnapped and trapped in a sinister facility, gifted teen Luke Ellis must join other children to fight for their survival. Starring Emmy Award winner Mary Louise Parker, Ben Barnes, and introducing Joe Freeman. The Institute. Watch now on MGM Plus. New episodes streaming Sundays. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want, like that dream house or ride, is a great feeling. That's why the State Farm Personal Price Plan can help you save when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Eu sou amigo de fulano, mas fulano não é meu amigo. Quem aí nunca se sentiu assim? Em um mar de relações cultivadas e expectativas criadas, parecem acabar existindo amizades cansadas e pessoas frustradas. Para muito além das etiquetas sociais e das obrigações impostas por costumes, reside a tão comentada e desejada reciprocidade. O que é ser amigo? O que se espera de uma pessoa parceira e companheira? Me sinto aqui falando em códigos, mas é porque eu imagino que esse deva realmente ser um assunto sensível. Bom, pelo menos pra mim é. Eu já me decepcionei com muita gente. Se sentir seguro ao lado de uma pessoa é a melhor coisa do mundo, a gente se sente em paz, protegido. Mas e a vulnerabilidade que bate quando a gente se sente machucado? E a dor vem justamente do flanco que aquela pessoa querida poderia estar protegendo. Poderia ou deveria? Até onde vão as nossas próprias expectativas e as responsabilidades que colocamos em cima do outro? Um amigo nosso deveria mesmo ser responsável por nos proteger? Uma relação de carinho vem com obrigações? Eu devo esperar que meu amigo se comporte exatamente da mesma forma que eu me comportaria naquela situação? Mas e eu? Estou sendo um bom amigo de fato? Ou estou simplesmente enxergando o mundo através dos antolhos das minhas próprias vaidades e do meu próprio egoísmo? Seria mesmo que isso é egoísmo? Ou será que faz sentido que eu dê prioridade para mim mesmo, para as minhas escolhas? E que eu não deva ser capaz de sempre estar atento às necessidades do outro? É isso que eu quis dizer quando eu disse que o papo vai muito além das meras formalidades e expectativas geradas pelos costumes sociais que adquirimos ao longo de uma vida. O papo é sobre sermos justos com nossos amigos e, sobretudo, sermos justos com nós mesmos enquanto amigos. Somos todos humanos, não é? Quem presenteia um amigo no seu aniversário tem um carinho maior do que o amigo que, por qualquer motivo de distração que seja, se esqueça de mandar um parabéns? Quem está comparando o nível de amor e carinho? Deveríamos estar competindo por afetos? Subindo no ranking de amizades? E dando notas para quem a gente ama baseadas no amor que elas demonstram por nós? Ou que a gente sente demonstrado? Pois é, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Hoje eu quero falar sobre ela, a tal da consideração. E, obviamente, sobre a falta dela. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça estou sozinho. E hoje eu tô sozinho de uma forma meio diferente do que eu costumo estar sozinho por aqui. Na pandemia, lá em 2020, começo de 2020, lá para maio por aí, eu lancei um podcast colaborativo chamado Vai Passar, né? E a ideia era que o podcast fosse sem corte, eu só ouviria, né, os áudios porque ele era colaborativo, então a galera me mandava no e-mail áudios, então eu ouvia para ter certeza de que o cara não tava falando nenhum absurdo anticientífico, enfim, algo que prejudicasse as pessoas na pandemia, né? Eu só cortava o começo e o final para colocar uma vinheta de abertura e uma vinheta de encerramento que era um convite pra galera vir participar do Vai Passar, né? E foi um projeto maneiraço, ele era diário, tá? O podcast ele era todo dia e foi um projeto do qual eu tenho muito orgulho de ter feito, assim, foi muito legal. Na época eu mandei alguns áudios pro Vai Passar pra mim mesmo, né, meio confuso, mas eu fazia aquilo e eu só botava pra gravar e falava direto, eu não me editava.
E eu fazia assim pra passar a realidade do que eu tava sentindo, né? Pra passar meio que uma proximidade das pessoas de que é isso aí, eu sou uma pessoa normal, que suspira, que respira alto, que ofega. E eu quero que hoje vocês me escutem assim também. Porque esse tema da consideração, ele talvez seja o tema que eu mais tratei em terapia até hoje. De alguma forma, eu sou movido a isso um pouco. A expectativa que eu crio nas pessoas de comportamento, de carinho, do que eu esperava. É um assunto bem doloroso pra mim, pra falar a verdade. Então eu quero fazer isso aqui também. E geralmente quando eu gravo sozinho aqui no dentro da minha cabeça, eu gosto de exercitar a escrita, escrever um texto grande, fazer um episódio bem roteirizado. E hoje não. Hoje eu vou fazer bem mais confuso no improviso. E eu espero que vocês não se importem com isso. Inclusive quero o feedback de vocês. Podem mandar nos comentários aí no Spotify ou nas redes sociais, me contando o que vocês acharam desse episódio em particular. Que inclusive, talvez ele termine de uma forma... Inclusive algumas gaguejadas vão ficar como essa aqui. E talvez o episódio termine de uma forma bem anticlimática, né? Obviamente. Óbvio que se eu falar algo muito errado, que eu tiver muita vergonha, eu vou editar, eu vou cortar e eu vou tirar. Mas eu vou tentar deixar o mais cru possível esse áudio aqui, porque eu quero passar muita verdade nesse tema, né? Eu comecei o monólogo falando sobre a sensação de ser mais amigo de alguém do que a pessoa é de você. E, cara, se isso não for um sentimento universal, eu desisto. Eu acho que todo mundo já se viu nesse cenário, né? De como se fosse alvo de uma injustiça de alguém que você tem um grande carinho, né? E você entender que a pessoa não tem o mesmo carinho por você que você teria por ela. Eu acho que essa reflexão, às vezes ela é verdadeira, né? E é importante pra gente refletir sobre nossas amizades e entender que talvez, não é nem uma questão de carinho, tá? De quem ama mais a gente. Mas talvez a gente esteja num momento que outras pessoas queiram a nossa presença, que não aquelas que de alguma forma estiveram ali no passado, né? Então, eu já abri mão de algumas amizades ao longo da minha vida. Tem alguns amigos por exemplo, amigo de infância, de colégio, eu tenho muito poucos. Raros, muito raros, né? Amigo presente de infância eu tenho pouquíssimos. Isso eu digo antes da faculdade. Porque a gente mudou muito, né? Eu fui uma criança criada no interior paulista, com uma criação bem de direita, pra falar a verdade e ser bem cru. Eu achava que o mundo, enfim, eu não questionava muito o mundo e sempre em época de eleição era direcionado para votar, e fui criado com Praça Nossa na minha cabeça para as pessoas dizerem para mim que políticos eram todos canalhas e ladrões. Enfim, era todo um reforço desse ponto de vista reacionário. Não sei se me expressei bem, mas acho que dá para entender que eu fui uma criança criada nesse contexto. E alguns amigos meus de escola nunca conseguiram desprender desse contexto. E nem sei se eles têm interesse, na verdade, de mudar a cabeça. Eu conheci muita coisa na minha faculdade e conheci realidades, pude ter contato. Enfim, eu agradeço muito por ter feito a faculdade que eu fiz. Eu acho que uma das vantagens que pouca gente fala sobre fazer faculdade pública é justamente que você encontra todo tipo de gente vindo de todo lugar do país, né? E às vezes de fora dele também. O que é muito mais improvável quando você vai numa faculdade particular, principalmente no interior, que você vai acabar dando continuidade com a convivência das pessoas da sua faixa etária da sua cidade, né? A galera que eu conheço que fez faculdade aqui em Araraquara mesmo, basicamente mantiveram todo o círculo de amigos do colégio e passaram para a faculdade. E quando você vai para uma faculdade pública, que geralmente tem um vestibular mais concorrido e é mais imprevisível quem vai passar, você acaba conhecendo muita gente diferente. E acho que essa experiência de ter tido contato com gente diferente me apresentou a tantas realidades, sabe? Me apresentou a tanta gente, né? Mesmo com uma história de vida diferente, com um plano de vida diferente, né? Que não tava querendo aquele mesmo roteiro parecido com você e seus amigos de escola. Eu não sei como é na capital, por exemplo. Quem nasce na capital que já tem contato com muita realidade diferente logo desde nascença. Mas eu vivi numa bolha quando eu era criança. E ela foi aumentando, né? Conforme eu fui indo pra faculdade e tal. E aí eu me vi nessa situação de não entender que eu tinha mais muito a ver com os meus amigos de escola. Não tinha mais quase nada a ver, na verdade. Alguns tiveram trajetórias parecidas com as minhas e a gente manteve um contato e foi amadurecendo junto. Não é que não tô querendo ser prepotente aqui dizendo que meus antigos amigos de escola eram imaturos nem nada disso.
mas eles têm um ponto de vista do qual hoje eu discordo muito, enfim, sobre a vida e sobre as pessoas e sobre, de fato, a sociedade de maneira geral. Então, eu contei tudo isso para dizer que eu tenho alguma experiência em deixar para trás amizades. E mesmo você ciente das diferenças que você tem com os seus antigos amigos, nunca é fácil. Nunca é fácil deixar para trás alguém que você ama, porque as coisas não dão mais certo. E aí quando a gente estica isso para um relacionamento amoroso, de namoro e um casamento, imagina o quanto isso é mais doloroso ainda, né? Porque os planos de vida são feitos a 4 mãos, né? Enfim, em 2 pessoas. É curioso, assim, como a gente às vezes se decepciona e sente que a gente dá mais carinho do que recebe. E como isso é injusto. O sentimento é injusto, né? Você sentir isso é um sentimento de injustiça. E pensar isso, da maioria das vezes, também é injusto. Porque quando a gente cria expectativas sobre o comportamento do outro, muitas vezes a gente cria expectativas que a gente nem mesmo seria capaz de corresponder nós mesmos atuando ali. A gente acha que seria, a gente tenta se colocar no lugar do outro de como é que eu agiria se fosse com ele e eu estivesse no lugar dele. E a gente mente. Essa é a verdade, a gente se engana quando a gente para pra refletir, justamente porque a gente nunca tá tão atento na vida do outro quanto a gente tá na nossa própria. Inclusive pro nível de prioridade que a gente dá pras coisas e pro nível de importância que a gente dá pras coisas. Eu acho que a gente cria expectativas quanto ao comportamento alheio que são bem injustas na maioria das vezes. E se a gente se julgasse pela mesma regra da qual a gente julga os outros, será que nós seríamos de fato bons amigos? Será que nós demonstraríamos tanta consideração? Será? Eu acho que é uma reflexão importante mesmo. Porque a gente acaba esbarrando no nosso próprio ego e na nossa própria vaidade, né? Pensar, como eu falei, é objeto de terapia minha, objeto de reflexão minha que eu tô compartilhando com vocês, assim. Eu já passei por crises de amizade nos últimos anos com vários amigos. Alguns amigos a gente passou anos sem se falar e voltamos até recentemente. Sei lá, tem um grande amigo meu que voltei a falar com ele faz uns 2, 3 anos. E eu voltei a falar com ele porque eu tava doidão das ideias, saindo de uma tatuagem, tinha tomado umas e tinha feito a tatuagem do Tsubasa. E ele era um amigo um amigo, né? Que comentava muito de Tsubasa comigo. Era de Captain Tsubasa, né? De Super Campeões. E eu senti muita falta dele. Passei anos sentindo falta e a gente tinha se afastado por um motivo, enfim, de mágoa, assim. Ele tinha ficado magoado, nem diretamente comigo, mas eu fui afetado pela mágoa dele por ainda ser amigo das pessoas com quem ele tava magoado, né? E aí, com o tempo, eu mandei essa mensagem pra ele embriagado, falando, cara, ó, a tatuagem que eu fiz e tal. E, cara, a gente passou um dia inteiro se mandando áudio no WhatsApp no dia seguinte, dizendo o quanto que a gente se gosta e o quanto a gente queria ficar junto, cara, como amigo, né? Óbvio, né? Lá ele, mas é isso mesmo, pô. Quando você ama um amigo, você ama uma pessoa, você quer ficar perto dela. E aí esses problemas, conforme o tempo passa, eu falei disso no episódio que eu gravei com o Alfredo Rolo aqui. Você se afasta dele e o tempo diminui as coisas, né? É curioso isso. O tempo e o espaço são uma unidade de medida só, parece. Porque você mede tempo em distância também. Às vezes a gente fala, pô, tamo muito longe numa viagem de carro, né? Tamo muito longe de fulano, e nosso pai responde, 3 horas. Distância não é tempo, mas é. A gente sabe a distância pelo tempo. E a gente percorre espaço em tempo. E eu tô viajando aqui, brisando, mas eu acho que é interessante pensar em como o tempo nos afasta e é capaz de diminuir problemas mesmo. As coisas perdem importância ao longo do tempo se a gente consegue colocar o carinho na frente. Eu acho que é muito louco isso. E aí falar sobre consideração, pra mim é um negócio doloroso, porque eu acho que mistura um pouco com obrigações sociais, né? Então quando a gente fala sobre um aniversário de alguém, ou o nosso próprio aniversário. This MailChimp-verific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Like fast automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. A massage chair might seem a bit extravagant, especially these days. 8 different settings, adjustable intensity, plus it's heated, and it just feels so good. Yes, a massage chair might seem a bit extravagant,
But when it can come with a car, suddenly it seems quite practical. The all-new 2025 Volkswagen Tiguan, packed with premium features like available massaging front seats, it only feels extravagant. Eu não sei vocês, mas eu espero que as pessoas queridas me deem parabéns. Dependendo de quanto for a querência dessa pessoa, né, o carinho que eu tenho por ela, eu vou ficar magoado se a pessoa esquecer. Óbvio. Isso tudo se apaga se no dia seguinte a pessoa me mandar uma mensagem falando, cara, foi mal, esqueci, mas pô, feliz aniversário aí, tudo de bom. E talvez eu sinta um pouco de mágoa no dia, ou pensando, putz, o cara esqueceu e tal, mas esse gesto também é tão importante quanto, né? E esse gesto é consideração. E óbvio que num mundo de tantos interesses que a gente fica, às vezes, querendo se questionar, né? Se a pessoa tá próxima da gente por algum tipo de interesse, ou se ela é realmente genuinamente um amigo, uma pessoa querida, eu acho que essas coisas atrapalham às vezes. Elas vêm como armaduras e nas relações a gente tem que estar um pouco vulnerável. A gente tem que estar um pouco nu. Pra ter uma relação genuína, a gente tem que estar disposto a se machucar. Se não for assim, a gente não aproveita do melhor dela. Como eu falei, se a gente fosse julgar a gente pelo olhar que a gente julga o outro, a gente seria muito mais cruel com a gente mesmo, né? Porque a gente sabe a correria do nosso dia a dia. A gente sabe as preocupações que estão na nossa cabeça. Às vezes a gente maltrata. Esses dias mesmo eu fui mal educado com meus parentes porque meu cachorro tava passando mal. E eu tava preocupado com ele. E eu cheguei todo na pressa. E minha mãe pediu pra eu abraçar meu irmão, cumprimentar ele. Eu só falei tipo, opa, beleza. E passei reto pra ver meu cachorro. Minha mãe, nossa, que mal educado, você não comportou seu irmão. E eu fiquei revoltado com a minha mãe. Falei, caraca, eu tô preocupado com o Gabu. Mas isso não me dá o direito de não tratar meu irmão com carinho. Inclusive, às vezes a gente é tão preso na nossa própria preocupação. E a gente nunca considera isso quando a gente pensa na consideração do outro, né? A gente pensa que sempre o cara tá na maldade ou pior, na indiferença. Que é talvez pior que a maldade. O cara não liga pra mim. Meu amigo não se importa comigo. E eu tô me abrindo aqui pra caramba com vocês. Falando de coisas pessoais e tal. Porque esse assunto da consideração, ele contrapõe as obrigações sociais. Eu acho um saco ser cobrado pra fazer alguma coisa. Quando minha mãe às vezes me pede, tipo, pô, liga lá pra sua tia, aniversário dela. Eu acho um saco ser cobrado. Mas eu quero que minha tia saiba o quanto eu amo ela e que eu tô feliz pela vida dela. Eu quero dar parabéns pela minha tia. E aí eu acabo soando meio mimado pra mim mesmo de, caraca, cara, você só quer fazer o que você quer, você não vai pensar nos outros. E aí entra um aspecto um tanto people pleaser de, cara, eu preciso que as pessoas saibam o quanto eu gosto delas, eu preciso que a pessoa se sinta bem. Demonstrar carinho e ter carinho são coisas distintas. E às vezes a gente tem carinho e não demonstra carinho. Só que a outra pessoa não sabe o carinho que você tem. Ela só recebe o carinho que você demonstra. E aí às vezes a gente acaba esbarrando numa barreira de arrependimentos quando a gente não demonstra o carinho ao longo do tempo. Porque o tempo passa e o tempo é cruel também, né? Eu tenho não é uma mágoa, né? Mas eu tenho uma dor um pouco grande de lembrar dos meus avós. Quantas vezes meu avô ligava em casa, meu avô paterno, né, ligava em casa pra falar com meu pai, e eu tava, sei lá, jogando no computador e tal, e não era pra mim o telefonema, eu já queria passar o telefone do meu pai, eu ficava com pressa, tratando meu avô no não, quer que eu fale com o pai, eu vou chamar ele. Quando eu podia tirar 2 minutos pra falar com meu avô. É doloroso, e a consideração é, pra mim, cada vez mais eu chego nessa conclusão de que a gente tem que demonstrar a consideração, porque ninguém sabe a consideração que a gente tem por dentro. E aí você pode ser egoísta e dizer, problema dele, problema desse mimado, que ele quer que eu fique bajulando e lambendo ele, mas não é lamber, cara. Todo mundo tem limite, obviamente. Vai ter gente que vai se comportar de uma forma que é impossível corresponder às expectativas, porque o cara viaja. Mas eu tô falando da gente não deixar a nossa régua diminuir por preguiça ou por egoísmo. Ou por desatenção, ou porque a gente tem um bom motivo pra não dar atenção nesse momento. Mas quando a gente quer demonstrar, a gente tem que saber demonstrar. E é difícil pra um cacete saber demonstrar. Não é fácil. Que se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que se a gente julgasse a gente mesmo pela mesma regra que a gente julga os outros, a gente ia se achar uns cuzão absurdos, assim. É, rapaz. É um assunto polêmico. Quando eu penso em consideração, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aniversário e presente de aniversário.
Eu já discuti muito isso com a Aninha, minha namorada, que gravou aqui recentemente, inclusive, sobre festa de casamento também. Quando a gente discute, pô, se a gente casar um dia, né, como é que vai ser? O que é pra você casar, né? E eu falei sobre aniversário, já mudei pra casamento, mas acho que é parecido. Porque eu tô falando de uma festa que geralmente tem um ritual de um presente, né? Eu, como adulto, acho que foda-se o presente. Sinceramente. Quando eu vou receber. E muitas vezes me pego comprando presente simplesmente porque eu penso que, cara, uma obrigação social, né? A gente tem que dar um presente, cara, que merda. Pô. Mas é muito maneiro presentear alguém porque a gente quer, porque a gente gosta. Com algo que a pessoa vai gostar. E eu não tô nem falando só de aniversário de casamento e tal. Eu tô falando sobre você chegar na sua casa depois de uma ida ao supermercado e trazer pra sua namorada uma comida que ela gosta, um chocolate que ela gosta. Isso é consideração. E não precisa ser bem material. Pode ser um gesto. Pode ser um amigo seu que vai viajar e você fala, cara, me dá a chave da sua casa que eu olho seus gatos, eu trato seus gatos. Isso é consideração, isso é um presente absurdo, cara. É você dar pra pessoa o carinho que ela precisa. Ainda mais quando você tá dizendo sobre cuidar de uma coisa dela, de uma vida, né? No caso de um pet, cara, de um ser vivo, que pra ela é família. É tão curioso quando eu vejo alguém falando, pô, mas fulano deu um presente barato. Irmão, pensar que a pessoa saiu da casa dela e comprou um negócio pensando em você, e mesmo que ela não tenha comprado, mesmo que ela tenha pego algo que ela tem em casa e falado, pô, eu vou dar isso aqui pra fulano porque eu tô sem grana e eu vou embalar aqui essa garrafa de vinho que eu comprei pra mim, eu vou dar pra ela porque eu tô sem grana e vou levar. Cara, olha esse gesto, mano. Ia ser uma parada que a pessoa ia aproveitar em casa e ela te deu. Eu não vejo isso com maus olhos. Eu sei que muita gente olha e fala, pô, mas, né, vai dar um presente repassado e... Eu acho mesmo que é meio tosco quando você não pensa na pessoa pra dar o presente. Mas não tô falando pra você dar, né? Pra você achar que qualquer presente repassado é legal pra caralho. É uma merda às vezes. Porque a pessoa te dá um negócio que não tem nada a ver com você e tal. Mas ainda assim eu acho que tem um gesto ali de, pô, tô preocupado e quero agradar de alguma forma meio desesperada e despreparada. Eu não acho que é um exemplo de indiferença. Que é um exemplo, sabe? Eu acho que pode ser um negócio não legal, mas ainda assim é um gesto, é uma tentativa. E isso tem valor ali, cara. Entende que a questão de você ir numa festa de casamento, ir numa festa de aniversário, ou mesmo mandar um parabéns porque você tá sem grana, porque você tá sem tempo, a gente tem que encontrar formas de demonstrar consideração. Porque esse é o atestado de carinho. E as pessoas não sabem o carinho que cada um tem dentro do próprio peito. As pessoas só supõem dentro das atitudes que você revela. Então, sei lá, a consideração e a falta dela, porque a falta de consideração é um negócio tão doloroso, você sentir indiferente, você sentir que outra pessoa não liga pra você. E sim, eu acho que a má notícia é, nem todo mundo vai se importar com a gente. Vai ter gente que nos odeia ou pior, nem liga pra gente. Alguns dos amigos que eu não tenho mais, da infância, eu passei por um trauma físico mesmo, machucado, por conta de um amigo da época e enfim, os meus amigos, quando eu fiquei lá com o pé torcido, engessado, os caras só me abandonaram. O cara que, pisou no meu pé, naquela mesma noite ele foi pra academia e eu fui pro hospital, assim. E eu pensei, pô, se eu causasse essa lesão num amigo ou em alguém que seja, eu iria com a pessoa pro hospital pra certificar que, cara, eu tô aqui. E não. Mas eu não resumo essa pessoa a esse momento. Aquilo foi um reflexo de um afastamento que já tava acontecendo. E acho que a pessoa só teve essa falta de consideração por mim porque já não se sentia mais próxima de mim. E hoje, de fato, óbvio que já passou esse período. O perdão já aconteceu. O perdão pra mim mesmo, né? De deixar isso pra trás. Mas a gente aprende com a falta de consideração também a olhar pro lado. Uns 2 meses depois eu torci o pé de novo. Por conta dessa primeira lesão. Numa festa de faculdade. E eu torci sozinho andando na rua porque eu não tinha mais ligamento no pé direito e eu pisei em falso descendo da sarjeta e eu torci. E meus amigos de faculdade me carregaram chorando pro meu apartamento em São Carlos. E ficaram comigo, todos bêbados. Beberam desde as 2 da tarde. E era 6 horas. Todos nós, um amigo meu inclusive, Bordon, foi gorfar na minha pia enquanto meu pé tava torcido. Mas todo mundo esperou meu pai chegar na minha casa, de viagem de Araraquara até São Carlos, pra me trazer pra casa dos meus pais pra eles cuidarem de mim. E ali eu senti a consideração. E entendi o quanto é valioso demonstrar que tá ao lado das pessoas. E demonstrar o amor que você tem por elas. Porque o amor é só teu, cara. Tá aí dentro. As atitudes são pra todo mundo.
Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa de levar esse papo leve e improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou o @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. E não se esqueça de dar 5 estrelas e seguir o programa no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você utilizar, porque me ajuda muito a fazer a audiência do programa crescer. E, por favor, eu tentei um formato novo no programa de hoje, de falar mais solto e sem roteiro. Me conta o que você achou. Eu fiz como se eu estivesse gravando com algum camarada, porque eu nunca uso roteiro quando eu gravo com alguém, mas eu tava sozinho. Então foi meio que um esquenta pra minha sessão de terapia de terça que vem. Vai lá na área de comentários do episódio no Spotify ou nas redes sociais pra você me dizer sua opinião, por favor. Tô inseguro, hein? E imagina que legal seria publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Considere me ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento de uma das 3 formas disponíveis. Através do Apoia-se, que é o apoia.se/dentro da minha cabeça. Através do Patreon, que aceita moeda estrangeira em patreon.com/dentro da minha cabeça. Ou através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com, que também é o e-mail para todo tipo de contato. Então, se tiver feedback ou oportunidade comercial, ou Pix, cabeçadovidani@gmail.com. Se você apoiar com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do nosso grupo de Telegram, o grupo exclusivo para ouvintes apoiadores, o grupo de Neurônios. Participe dessa comunidade onde falamos sobre episódios lançados, debatemos novos temas e convidados em potencial, além de ser uma oportunidade para a gente se conhecer melhor e trocar uma ideia, mantendo um contato mais próximo. Tem produtos à venda na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br e confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e imãs disponíveis. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta-feira tem saído no feed o Pensamento Extrusivo, um spin-off do Dentro da Minha Cabeça, em que a gente troca recomendações. O último episódio lançado até agora é sobre a história em quadrinho Grandes Astros Superman. Vai lá assistir. Tá disponível para você escutar em todos os agregadores de podcast, mas você pode assistir em vídeo só no Spotify. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!